Estamos em Ribeirão Preto, no interior paulista, cidade localizada a 322 quilômetros da capital, região conhecida pelos frutos da terra. No século XIX, o café foi o responsável pelo desenvolvimento da cidade. Nos dias atuais, as lavouras de cana-de-açúcar são a principal atividade econômica. Nesse cenário onde a agricultura predomina, essa empresária cultiva uma antiga paixão. A relação com os cavalos começou quando seu pai a levou para uma aula de hipismo aos 5 anos de idade. Desde então, Isabel nunca mais parou de montar. O meu interesse pelo cavalo vem desde criança. Eu sempre gostei muito de animal, tá? Aí montava muito nas férias, por exemplo, quando eu era criança. Ao invés de viajar com meus pais, eu preferi ir para casa da minha avó, porque lá tinha o meu Petiço, que era o meu cavalinho. Eu ia para a chácara dela e lá a gente ficava, o Petiço e o Bernadão. E lá a gente andava direto de cavalo. Então, desde lá eu sempre gostei muito. Depois disso, fomos crescendo e tal. Eu tinha, onde hoje é o Parque Curupira, meus pais tinham uma pedreira lá, tá? E nessa pedreira eu tinha também cavalo, onde a gente ficava andando lá também. Então eu sempre gostei demais. E quando eu fui assistir os jogos em Mar del Plata, lá eu vi o hipismo, tá? Fui para torcer pela equipe do Brasil, junto com a família do Guega, tá? Do Sergei Fofanoff aqui de Ribeirão Preto. E eles foram super bem. Lá realmente eu vi que eu amava isso. Esse sentimento foi transferido para seus 5 filhos, que também passaram a montar e conviver no meio hípico. Uma relação que cresceu com o tempo e tornou-se uma tradição na família Leão. Cristiane, por exemplo, é uma das filhas de Isabel. A jovem estudante de 18 anos também seguiu os passos da mãe e começou cedo na modalidade. Meu avô gostava muito também do animal do esporte. Aí minha mãe começou a gostar também do esporte, começou a praticar, ter aulas, bastante aulas. Aí os meus irmãos também praticavam. Aí desde pequeno, desde quando eles nasceram assim. E agora a gente está também. De competidora, Isabel se transformou em criadora. A ideia de produzir e treinar animais para competições já era um sonho antigo que virou realidade graças a um empurrãozinho de um amigo. De um amigo meu, foi num leilão, tá? E de lá eu já tinha comentado que eu estava querendo fazer, que antes eu criava gado aqui nesse local. Aí ele pegou de lá, ele me ligou: Isabel, eu comprei tuas éguas, tuas matrizes. Falei: peraí, eu não tô com nada pronto. Eu falei: ah, não, agora te vira, você é pronta, porque eu já comprei. E foi aquilo assim, que ele sabia que era o que eu queria. Daí ele pegou e trouxe as éguas. Com isso eu precisei realmente fazer o aras. Eu tinha lá embaixo só vacas, né? E daí eu transformei o meu curral em baias. A expansão desse projeto veio com o desejo de conciliar 2 paixões, os cavalos e a medicina. Isabel criou uma estrutura integrada que unia a ecoterapia, a parte de reprodução animal e a escola de equitação. Nascia assim o Aras e a marca que leva o nome de seu pai, o Aras Manuel Leão. Então, quando nós fomos construir esse Aras, não sei se você reparou, nós colocamos tudo meio próximo uma coisa da outra, tá? Para a gente poder manter esse projeto de ecoterapia, a gente iria pegar muitas crianças de uma classe econômica um pouco mais baixa, tá? Então, para isso, nós tínhamos que fazer alguma coisa para poder direcionar isso, porque é um tratamento caro. Você precisa de um psicólogo, você precisa do cavalo, você precisa de um fisioterapeuta, você precisa de um fonoaudiólogo, tá? E eu não queria que eles pagassem propriamente, tá? Nós fizemos algumas parcerias com as APAES. Hoje nós temos com a APAE de Brodowski, a APAE de Ribeirão, a APAE de Jardinópolis, Cantinho do Céu, que é um local de adultos especiais aqui em Ribeirão, que é uma lição de vida a quem vai lá, porque são adultos especiais abandonados pela família que ficam lá, tá? E é um trabalho muito bonito com voluntariado. E a DEVIRP, a Associação dos Deficientes Visuais. Então nós temos crianças dessas 5 entidades que vêm, além de alguns que às vezes não conseguem vaga nesses locais, mas acabam vindo para cá.
Para manter esse trabalho filantrópico, foi criado em 2011 o projeto Adote um Praticante. Nessa iniciativa, toda a estrutura do Aras Manuel Leão é disponibilizado a crianças e adolescentes que, com a ajuda de padrinhos, realizam o tratamento da ecoterapia em sessões semanais de 30 minutos. Muita gente acha que a ecoterapia se envolve só, igual eu falei no começo, sobre o movimento do cavalo. Não, não é só isso. A parte de aproximação ela é tão importante quanto. Os gastos com os cavalos também são elevados. Os custos com alimentação, exames, treinamentos e baias chegam na casa dos R$1.000 mensais por animal. Para diminuir as despesas, o Aras iniciou um trabalho com a venda de equinos. Para você adquirir um cavalo, para começar a poder vender esses animais, você tem que ter um tempo de ganho de credibilidade dos teus animais, tá? Então, para você ter uma noção, o cavalo nasceu hoje, daqui 3 anos, 3 anos e meio que ele vai começar a ser montado. Com 4 anos que ele vai começar a participar de provas. E aí ele tem que ir 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. A partir de 7 anos daí que ele vai estar nas provas mais altas, que só vão até essas provas os cavalos que têm um bom performance. Então você demora no mínimo 7 anos para você provar que a tua raça é boa, entendeu? Então hoje nós estamos já nesse perfil, para você ter uma noção. Nós fizemos um trabalho grande durante todo esse período, fomos criando, selecionando, vendo os cavalos tão bom, porque tudo você tem que fazer uma genética muito boa para poder dar bons frutos, para você ter bons cavalos saltando provas altas. E hoje nós começamos agora a vender os animais. Hoje nós estamos na fase de venda. Só nesse ano, o Aras vendeu 12 cavalos da raça BH, registrados na Federação Paulista de Hipismo. Os preços variam entre 5 e R$80 mil. Elas têm um nome que já é sólido no mercado. Eu sou um profissional há algum tempo também e a gente tenta unir isso aos bons produtos, à estrutura boa que a gente tem aqui. É consequência do nosso dia a dia, de uma boa criação, de um trabalho bem feito. Eu costumo dizer que a gente não vende os cavalos, são eles mesmos que se vendem, né? E é da maneira com que eles se apresentam nas competições. Às vezes a pessoa está procurando um cavalo para um amador, para uma criança, ou um profissional está procurando um cavalo para ele mesmo nas competições. Vai variar preço e qualidade de cavalo no que o cliente está procurando, qual vai ser a função desse cavalo daí para frente. Com muito trabalho e dedicação, Dona Isabel conseguiu transformar sua grande paixão em um negócio rentável. Tem que transformar as coisas que tem em pelo menos se autossustentar e, de preferência, é claro, transformar em negócio para poder também ter o fruto daí. Há 1 ano mais ou menos atrás, em setembro do ano passado, eu me desliguei da empresa e vim ficar exclusivamente aqui no Aras. Eu tinha ficado afastado durante um tempo grande e nesse período eu vim para transformar aqui realmente em um negócio, tá? A estrutura estava toda pronta e ele estava muito deficitário. Se continuasse do jeito que estava, eu ia ter que fechar em breve, curto espaço de tempo. Em vez de a gente fechar, não é o meu perfil, né? Ainda mais no Aras, onde eu construí para fazer um projeto filantrópico e ainda pude homenagear uma das pessoas que sempre foi o meu alicerce, que é o meu pai, tá? Que é o nome dele, por isso que recebe Aras Manuel Leão, tá? Então, não, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. No próximo programa, você vai conhecer o método terapêutico da ecoterapia, que já ajudou centenas de jovens e adolescentes no tratamento de distúrbios motores e psicológicos. Vai se emocionar com a história do jovem Nicolas.